a gente falou aqui, gente, muito sobre construção, a gente falou sobre dados, né, mas a gente falou muito sobre construção de valor para o cliente. E quando a gente foi fazer a curadoria aqui do palco para vocês, quando a gente foi estruturar o que a gente queria conversar com vocês durante o dia, uma coisa que ficava muito clara era que, quando a gente está falando sobre bem-estar, a gente está falando sobre longo prazo, né? O Julinho estava falando ali que ele quer viver até os 100 anos. Isso. Então, a gente está falando sobre produtos e sobre estruturas, sobre serviços que vão acompanhar a gente durante 5, 10, 15, 20 anos, mas que do lado de cá, quando a gente está falando de marcas, isso é um desafio gigantesco para a marca. Como é que ela constrói essa relação de longo prazo com as suas comunidades? E não só uma relação de longo prazo, mas uma relação emocional também com o público, né? Daquele momento de, cara, agora eu preciso parar o que eu estou fazendo e dar uma relaxada, né? Ter o seu ritual de bem-estar também. Bom, e aí, para falar sobre isso, a gente tentou trazer aqui para vocês 3 pessoas que a gente admira muito o trabalho que elas têm feito, mas 3 mercados completamente diferentes, para também dar perspectivas completamente diferentes para vocês. E aí, primeiro eu queria chamar ela, que o currículo dela, gente, é tipo assim, gigantesco. Mas vou tentar dar uma resumida aqui no currículo da Ju, porque assim, ela é uma executiva de marketing e relações públicas com mais de 15 anos de experiência em construção, posicionamento, fortalecimento estratégico de marcas em empresas nacionais e multinacionais, mas ela tem aí liderado experiência com equipes multidisciplinares, gestão de orçamento e interfaces, atuando num mercado que é um mercado cheio de desafios, que é o mercado de luxo. Então, para isso, eu queria chamar aqui Juliane Jorge, gerente de marketing e comunicação do Nick Garden. Seja bem-vinda. Por favor. Fica à vontade, Ju. Como próximo convidado, eu queria chamar o palco e pedir também uma salva de palmas para ele, que é mestre em gestão pela FGV São Paulo, especialista em inovação pelo MIT e empreendedorismo pela Babson College, é sócio, fundador e CEO da Vita, marca nativa digital de D2C de suplementos para público 40+. Eu sou 40+, cara. Thiago Pires, fundador e CEO da Vita. Seja bem-vindo, cara. Por favor. E aí, para completar aqui, confesso que eu sou uma consumidora, assim, não só assídua, como num nível bem mais do que deveria ser saudável. Consumidora, você está sendo super Pois suave, gente, né? Assim, é uma marca que eu tenho muito prazer de trazer aqui. E quando, né, falaram que ele vinha, eu falei, gente, olha que importante, até o Thiago vai vir aqui. Então, a gente vai ter 2 Thiagos no palco. Eu queria chamar ele, que é o Thiago Alvise, que, né, tem mais de 20 anos de experiência aí no varejo, formado também pela FGV, que atua em grandes consultorias de negócio, e que é diretor e sócio de e-commerce da Coffee Mais. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. Tudo bem? Cá, a gente tá com um painel que eu estou super interessado em ver esse painel. Vou ficar aqui para ver. A gente tem uma marca, a gente tem um luxo, tem suplemento e tem café. Parecem mundos completamente diferentes, mas vocês vão... E a ideia é que a gente, no decorrer da conversa aqui, entenda como isso acaba convergindo para um lugar só. É isso. E aí, a gente, né, todo mundo, quando viu lá o tema, talvez, né, a gente está falando de LTV, essa construção de longo prazo, de relação com os clientes, mas a gente, acho que, queria dar um passo para trás também, porque cada um de vocês tem uma relação diferente também com o bem-estar. Olha para o bem-estar das pessoas de uma maneira que é complementar, mas que tem uma transformação na relação das pessoas no dia a dia. E aí eu queria começar, eu acho que não dá nem para chamar
vai ser difícil falar de Thiago, né? Thiago. Vamos falar de Vita, porque acho que assim, quando a gente fala de bem-estar, um dos mercados que é mais óbvio, sem ser óbvio, é suplemento. Todo mundo olha e fala, nossa, né? O que eu preciso? Para mulher, ômega 3, assim, você foi no médico e empurrou um ômega 3 ali em você. Ti, como é que é essa relação, então, da Vita, né? O que as pessoas estão comprando? A gente está falando de saúde preventiva, a gente está falando de performance, disciplina, aumento de expectativa de vida. O que as pessoas estão olhando quando olha para suplemento, olha para o mercado de suplemento? O que as pessoas estão buscando? Bom, vamos lá. Boa tarde. Mais uma vez agradeço o convite, Cá, Juninho. Até para dar um contexto, né, a Vita hoje é uma marca D2C, né, basicamente a gente faz toda a nossa operação online, focado no público 40+, e é onde eu vou deixar o gancho do 40+. Né? Quando a gente fala de suplementação, a gente tem vários tipos de clientes. Né? Então, tem cliente que realmente busca a hipertrofia, os bodybuilders geralmente, ou alta performance em esporte. No nosso caso, especificamente, a gente abriu mão de muita coisa, né, desse mercado, a gente renunciou muita coisa, para focar realmente em quem busca sobre a visão da longevidade, né? Esse compromisso de quem busca realmente viver mais e melhor. E por que 40 anos? Geralmente 40 anos é quando a gente começa a entender que o gatilho já é ou bate a idade ou quando tem filho. Opa, peraí, preciso começar. É o ponto de inflexão. É o ponto de inflexão, exatamente. E foi interessante, porque quando nós nascemos, nós não tínhamos com clareza esse público 40+. Ele veio como consequência do trabalho que nós estávamos fazendo. A gente percebeu que realmente, que basicamente, grande parte da nossa carteira de clientes era quem estava de 1 até 3 anos na categoria pensando em longevidade. E aí a gente foi lá, dobrou a aposta para esse público que realmente estava levantando a mão. Olha, eu estou subatendido, eu realmente preciso de uma mãozinha sobre isso. E aí, conectando com a tua pergunta, Cá, a suplementação ela acaba tendo uma associação muito óbvia com isso, mas o famoso depende sobre aquilo que está buscando. Então, para quem busca resultados melhores em performance de esporte, a quem busca realmente uma suplementação buscada uma déficit nutricional, e quem busca, que é muito o nosso público, esse processo da prevenção, né? E a prevenção eu não consigo vender ela, eu consigo, quem tem que comprar ela primeiro é quase que a própria pessoa como um conceito de vida, né? O que eu vou fazer hoje, eu não vou ver o resultado disso amanhã, mas eu vou conseguir investir com esse tempo durante um bom tempo, acreditar que isso vai me alongar a qualidade de vida, né? Então é esse público que a gente busca, e cada um tem a sua especificidade, vamos dizer assim. Muito bom. Thiago, vamos falar de café, né? A gente está falando de suplemento, agora vamos falar de café. A Coffee Mais é café, mas do pouco que eu já conversei com você sobre isso, e não vou nem falar da Camila, que a Camila é aficionada. Café não é só café, né? Eu queria que você contasse um pouco da tua paixão, né? Traduzisse um pouco para quem está assistindo para a gente aqui, a tua paixão pelo café. Quando o Thiago fala sobre café, você fala, nossa, café é um negócio incrível. Ele não é só sabor, né? Ele tem relação com um momento de tranquilidade, um momento de calma, um momento de se encontrar consigo mesmo, de bem-estar. Conta um pouco pra gente disso. Legal, Juninho. Obrigado pelo convite, boa tarde para todo mundo. E realmente essa conexão do ritual com o café, eu acho que todo mundo tem aqui na sala, em diferentes momentos, em diferentes situações. E quando a gente fala lá na Coffee Mais em encontrar esse ponto do ritual, é o grande desafio nosso. Por quê? No Brasil, a gente tem uma característica de mais de 98% da galera toma café. E a gente tem que levar para o público, para quem a gente quer falar, que café é muito além só daquela bebida preta que você toma. Tem muita história por trás, que a gente nem fala aqui café é preto, já dando um spoiler. Então, assim, a paixão ela vem desde quando você conversa com o produtor, a história que ele tem por trás disso. Então, ele já tem o ritual dele, ele já tem as conexões dele. Então, o que a gente tenta levar lá no dia a dia é qual que é o seu ritual, qual que é o meu ritual, como que a gente pode estar presente dentro disso,
sabe? Curiosamente, eu fui abordado aqui no evento uma pessoa que está querendo fazer uma conexão com a Coffee Mais na parte de gamers. Eu posso fazer conexão com você, entendeu, Thiago? Posso fazer com o Unique. Então, assim, o legal do café é que eu posso ter o storytelling com todo mundo. Isso que é a minha paixão. Eu consigo falar com todo mundo e eu gosto de falar. Então, assim, não tem nenhum assunto que o café ele não se conecta. É difícil. Então, isso é muito legal. Eu estou no painel aqui que talvez a gente, como marca, não imaginaria estar. Então, é isso. Eu acho que a paixão vem por essa conexão. Não só do ritual das pessoas no dia a dia, mas ele se conectar com o negócio, ele se conectar com várias frentes de conversa. Muito bom. Obrigado. E, Ju, a gente vai roubar no jogo um pouco aqui, que a gente trouxe um vídeo, né, para mostrar para as pessoas um pouquinho. Então, queria pedir para o time da House soltar o vídeo antes de você contar um pouco. Vai me dar muita vontade, né? Tem cupom? É lindo, né? Deixa eu quebrar o protocolo um pouco aqui. Alguém mais, além de mim, sentiu uma paz e um mixed feelings que ao mesmo tempo vem como inveja de quem estava lá? Pois é. E parece que não, né? Mas, assim, primeira vez que eu vi esse vídeo, eu falei, gente, mas isso aqui é um hotel? Isso aqui é para uma cidade? É muito mais do que isso. Não dá para falar que o Nick Garden é um hotel. O que as pessoas... A gente fala que é uma cidadezinha, né? O que as pessoas estão indo buscar né? O que seus clientes buscam quando eles vão até você? Boa tarde, gente. Boa tarde. Na verdade, assim, o hotel fica em Mariporã. É super pertinho de São Paulo, né? 50 minutos de São Paulo, a gente fala. Então, eu acho que é isso. Você vê um lugar desse... que hoje ele tem 1 milhão de metros quadrados, só para vocês terem uma noção de área, e são 30 chalés. Então, a gente fala de exclusividade total, né? Então, o que as pessoas buscam hoje? Essa desconexão, né? Você chegar num lugar que... Hoje, assim, a gente tem... né? A gente até conversou sobre isso. Hoje, a gente tem sinal lá de todas as operadoras, mas até 7, 8 meses atrás, não existia alguns sinais, né? A gente só tinha o Wi-Fi, que também a gente tinha alguns problemas na região, mas eu acho que é isso, você chegar num lugar e você tem essa licença poética de
poder ficar sem celular, poder se desconectar, poder fazer coisas que normalmente você não faz em outros lugares. Por exemplo, horta, participar dos projetos sociais, que existem vários dentro do hotel. Então, acho que é isso. As pessoas chegam lá querendo a paz, né, que a gente não consegue no dia a dia, e que é normal. Eu mesma, quando vou para lá, eu tento ir pelo menos 2, 3 vezes por semana, e eu moro aqui em São Paulo. Quando eu chego lá nesse pique, né, que a gente tem, todos nós aqui, eu já vejo que eu já vou baixando, né, que eu já vou dando uma diminuída. Eu até falei para as meninas assim, às vezes eu chego tão pilhada, eu falo, vou dar uma volta no lago, nesse lago que apareceu, e é isso, assim, todo mundo prefere, e até a gente sente muito do hóspede, né? Ele não quer ser incomodado, ele não quer contato com muito telefone, ele quer todas as coisas mais simples possível, né? É isso. E aí, depois dessa introdução, que é a parte, né? A parte, acho que de por que a gente funda as empresas, ou por que a gente trabalha nessas empresas, acho que a gente queria falar um pouco do tático, então, do desafio. E aí vou voltar para a Vita, para a gente falar de... A gente tem muito, acho que, essa romantização de... eu vou ter recorrência no meu consumo de um produto, eu consumo ali o meu suplemento todo dia, é um ritual. Até que ponto isso é romantizado no sentido de... até que ponto isso realmente é uma coisa que a pessoa faz automático todo dia, né? Você estava falando ali para a gente, que falou, cara, mas a caixa, né, o frasco do cara era 30 dias, está durando muito mais, né? Qual que é esse desafio de transformar realmente numa recorrência, num ritual para os consumidores, assim? Boa. Acho que esse é um desafio, né? De a gente combinar com o consumidor exatamente qual que é a nossa ideia. Na verdade, a gente tem que se adaptar a ele. Até ele aqui concordando com a cabeça. Se a gente pegar, acho que 9 cada 10 pessoas compram ali um produto para 30 doses, teoricamente, era para você consumir ele de forma recorrente os 30 dias, né? Dá 60 dias, está na metade, entendeu? Essa é a realidade. Enquanto isso, a régua de CRM está ali estimulando desde o dia 30 para você recomprar, mas está na metade ainda, né? Mas aí voltando para o teu ponto, cara, eu acho que tem duas coisas principais, né? Primeiro, é entender exatamente o teu consumidor, né? Entender ele como que ele usa, como que ele manipula aquele produto. No nosso caso, a gente já aceitou a ideia que são raras pessoas que conseguem consumir ele todos os dias. Que é, inclusive, como eu comentei na primeira questão, que é um compromisso que ele fez com ele mesmo, da longevidade, né? Então, das apostas diárias, seja de física, seja tomar as 2 cápsulas, seja tomar a proteína, enfim. Mas tem que entender que, às vezes, né, a teoria é uma coisa, a prática é outra. E o segundo ponto é você entender as características, como você cruza isso com o seu produto, né? Hoje, na nossa empresa, e acho que como grande parte dos e-commerce, tem 2 formas. Ou você faz uma venda altamente lucrativa já, né, quando você tem muita dificuldade de fazer a recompra sobre ela, ou geralmente você aceita até algum nível de prejuízo, desde que a recompra ela aconteça e realmente você passa a rentabilidade no LTV. Por isso, a maioria dos e-commerce ela opera muito mais a sua lucratividade, muito mais na recompra do que na primeira compra, né? E é uma combinação super difícil de fazer. E eu estava também conversando em paralelo com você, e dói muito ver que, por mais esforço que a gente coloque, desde a proposta de valor, desde a característica do produto, desde a qualidade da entrega do produto, inclusive, na grande maioria, exceto em marketplace, mas vou associar isso geralmente à marca, é menos da metade que vão para a sua segunda compra. E o teu LTV, ainda que seja muito, muito, muito grande, geralmente quem remunera esse LTV alto são as pessoas altamente fiéis, fazem muita compra ao longo do período, né? Então, assim, o movimento que a gente tenta olhar, até na provocação do nosso pré-brief, quais são as cohorts que estão quebradas e como que a gente consegue fazer ajudar essa pessoa nesse momento que ela está, né? Encaixar um novo produto na rotina dela, conseguir enxergar um valor que de repente ela não pode estar percebendo. A pessoa consome magnésio, alguns é para o metabolismo, outra para o sono. O que mais para o sono a gente consegue ajudar ela a ser a principal dor dela, e assim a gente começa a fazer outros cross também em relação à jornada dela, tanto com a marca, mas também no processo da longevidade, né? Legal. Quando a gente fala de ritual, trazendo aqui para o Thiago,
café já está consolidado. Né? Vamos dizer que café já é parte do ritual da infinita maioria da população. E isso pode passar a impressão que o trabalho de fazer recompra, o teu trabalho com recompra é quase nada. Você não tem zero trabalho com isso, porque já é um ritual. Faz sentido? Nenhum. É difícil pra caramba. Eu acho que tem... só complementando o que o Thiago falou, acho que o desafio é bem parecido. Porque café toma, mas não é necessário, a gente tem que fazer tomar o da Coffee Mais, né? Então, o incentivo ele vem de diferentes jornadas. Mas assim, eu acho que um passo que a gente deu até para escolher as batalhas que a gente luta é forçar onde está a maior perda. Então a gente realmente, e eu acho que a maioria aqui, o grande desafio é a inércia da primeira para a segunda compra. E eu falo que não é nem a inércia da primeira para a segunda, é da 0 para 1 compra. Então a gente adotou, tentando levar para um lado bem prático aqui para contribuir para todo mundo, uma jornada de captação de lead muito forte no site. Então a gente acredita que o primeiro contato com o cliente é educacional. É ele conhecer não necessariamente café, mas ele saber que o café é fruta, ele saber que o café sem açúcar ele pode ser tomado se o café for de qualidade, que não faz mal para diversas coisas. Então tem uma série de atributos que a gente tem que contar para o cara no Meta Ads, numa parceria com outros players, que não necessariamente naquele primeiro momento ele está pronto para comprar. Então a gente, como Coffee Mais, a gente olha muito para a nossa atribuição. E a gente adotou uma atribuição particular para a mídia paga, uma atribuição particular para a CRM, não olha para Last Click. Senão eu mato meu canal Meta Ads. Isso tudo eu estou trazendo nesse fórum, porque isso eu dei mais apetite para o meu time de criação a falar o que é café. Senão a gente ia falar só de cupom, só de vamos comprar. Você não está pronto para comprar café ainda? Você toma o café da Três Corações ou Gourmet, desculpa falar a marca, desculpa. Que está tudo bem na sua relação, mas eu preciso te contar por que eu estou querendo que você tome o meu café, entendeu? E isso foi muito importante para a jornada, porque a gente traz o cara, ele entra... Ele não está pronto ainda, eu tenho uma jornada de CRM que tem que fazer, aí o feijão com arroz mesmo, né? E-mail, WhatsApp ali, dando nutrição, e a inércia da primeira para a segunda. Que aí a gente fica se perguntando, pô, minha matéria-prima é foda, é tudo muito legal, por que esse cara não comprou de novo? Né? Então, o nosso desafio do dia a dia lá é de fato fazer esse movimento. E aí a gente criou o Clube de Assinatura, que é um catalisador disso, né? Não necessariamente a segunda compra, a terceira, a quarta compra, eu falo para o cara assinar, ele tem que comprar de novo. Se ele quiser assinar, eu tenho que ser muito bom na minha assinatura, para que ele se sinta confortável em assinar o nosso café. Né? Então, acho que o desafio é o café ritual, como que o café especial, só dando um contexto, a Coffee Mais é uma marca de café especial. Você tem tradicional, gourmet especial, nas escalas macro. Então, a gente está na categoria, nós estamos na categoria especial. Então, como que eu faço essa jornada acontecer? Que às vezes ele está no gourmet, eu tenho que levar ele para o especial. Depois que eu levei ele para o especial, ele tem que se manter no especial. Então, a gente olhou com essa lupa, 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3. Aí depois ele começa a entender que o paladar dele não retrocede. Aí ele entrou no jogo. Ou virou um problemão pro meu caso, né? Aí virou um problemão, não, virou a sua solução. E o legal é que aqui a gente tem, de tudo que a gente está conversando, a gente está falando de entendimento de jornada do cliente, de como essa jornada é cada vez mais fluida, de como a gente se conecta com ele através dos produtos. E aí a experiência. E por falar em experiência, dona Camila? Pois por falar em experiência, acho que a gente tem no Unic aqui o que é pura experiência, né? E assim, e aí já recortando para dentro do nosso tema aqui, porque eu acho que uma coisa é falar de quem vai lá e tem uma experiência única, tem, né, vai uma vez. Mas estava contando para a gente que você tem cliente que está com você há 40 anos. O que faz com que esse cliente volte? Que ele retorne, que ele permaneça na casa?
Então, eu até estava pegando uns números, né, até para passar para vocês. Hoje, quando o hotel está cheio, normalmente a gente está com 100% no final de semana, pelo menos 30% é de hóspede retorno, né? A partir da quarta, quinta vez que você vai lá, a gente já considera como um hóspede habitué, né? Então, eu acho que é esse cuidado, né? Os proprietários do hotel, eles são extremamente hospitaleiros. É o mesmo hotel daqui, o Unique São Paulo também, então, que também tem essa filosofia, né, de receber super bem, de surpreender, de um serviço muito próximo, né, e muito humano. Então, assim, a gente fala, olhar nos olhos, falar pelo nome. O hóspede gosta muito quando você chama ele pelo nome, ele vê que você se importa e que você conhece ele, né? Então, assim, a gente tem várias coisas que acontecem lá. Então, quando você chega, tem a carta da proprietária dentro do chalé com o seu nome. Sempre tem algum mimo que normalmente é sazonal, né? Por exemplo, lá a gente tem os tomates que são cultivados com música clássica para tirar a acidez, né? Então a gente deixa no quarto com storytelling. Isso já emociona. Então vocês imaginam que são pessoas que é um hotel de luxo, então são pessoas que já viram de tudo e já tiveram todos os tipos, né, de serviços, né? E elas se emocionam com isso, né? Com o tomatinho lá, com a carta, né? Então acho que isso toca, né? Então hoje a maioria volta, né? Eu acho que é o mesmo desafio dos meninos, né? A gente tem aquela primeira hospedagem que muita coisa mudou, né? Depois da pandemia. É um hotel que não ficava lotado, né, antes da pandemia. As pessoas começaram a descobrir, começaram a ir, porque era um jeito de você ficar, né, num lugar aberto. Então a gente teve essa mudançazinha também, né, de perfil de hóspede. Mas mesmo assim é um hóspede que, por exemplo, ele vai responder uma pesquisa uma avaliação no final, e o que ele fala, que às vezes eu não gostei do chuveiro. O proprietário olha aquilo. Às vezes a gente fala para ele, olha, mas de repente ele nem vai voltar mais. Não, mas ele olha para aquilo. Vamos fazer de um outro jeito. Então, acho que é esse cuidado. E, ao mesmo tempo, você tem que surpreender sempre, né? Então, que é tem um mega isso, desafio, que é um né? mega desafio, principalmente para esse mercado. Mas tem isso. No nosso primeiro hóspede, a gente fica bem em cima para ver, por exemplo, datas especiais. É um perfil muito de casais, né? E não assim casais de começo de namoro, assim, de relacionamento. São de 20, 30 anos que vão comemorar, né? Então, acho que é isso. A gente tem uma equipe lá de serviços que é muito atenta a esses detalhes e que consegue fazer esse trabalho muito de perto, né? Porque pensando que quando a gente não... antes da pandemia, a gente fala muito isso, antes da pandemia e pós, porque mudou muito o perfil. A gente conseguia ter um trabalho mais perto do hóspede, né? Então, eram 5 funcionários para cada hóspede. Agora, não, a gente está com o hotel cheio sempre, né? Então, você não consegue ficar muito próximo, né? Como era antigamente. Então, acho que esse é o nosso desafio sempre, fazer com que ele volte, né? Legal. A gente está falando de comportamento, está falando de experiência. Eu queria trazer um outro prisma, e aí acho que vale uma pergunta para todo mundo, né? Olhando para dentro do negócio, a recorrência, né, que a gente está falando aqui, ela é estratégia ou ela é consequência? Né? O quanto, e aí vale para a mesma pergunta para todo mundo, começando por você, Thiago, o quanto do teu dia ou do dia da tua empresa hoje, da tua equipe, tem de foco em fazer esse trabalho de recorrência de quem já está dentro de casa versus trazer novos clientes? Eu acho que a gente tem que ter um olho no peixe e outro no gato. Mas isso bem sincero. Porque eu tenho que encher o pote e trabalhar bem o pote aqui, fazendo essas analogias. Porém, quando a gente pensa quando a gente elabora um orçamento para 2026, o olhar para a base, o olhar para a recompra é o que a gente mais discute. Por quê? Que é o que a gente falou aqui, que é o grande desafio. E eu tenho que fazer com que a empresa, que é a Coffee Mais, ela se torne o hábito do cliente. Então,
São estratégias diferentes, eu separo, literalmente, eu tenho uma equipe de aquisição de clientes que olha para a estratégia de aquisição de clientes, a gente olha PDV, eu não tenho loja física, mas eu tenho presença em supermercados, São Paulo, Mambo, no Sul, Zafari, Festival, Angelone, todos esses canais a gente está. Esses canais eu olho com muito bons olhos, mesmo estando no digital, porque é uma forma do cliente conhecer a nossa marca. Amazon, Shopee, Mercado Livre, tudo isso você vai encontrar Coffee Mais. Aonde eu me relaciono com o cliente é no nosso site. Então, eu faço um trabalho ali para a gente trazer essa aquisição, mas realmente a discussão maior é em cima, principalmente como eu torno o clube de assinatura, e eu convido a todos aqui a conhecer, o principal produto. Porque é onde eu consigo entregar experiência, eu consigo entregar uma imersão na Serra da Canastra, eu consigo entregar um melhor desconto, eu consigo entregar mimos, você recebe uma prensa francesa, um moedor, uma caneca quando você está fazendo a abertura. Então, assim, a gente consegue entregar, porque é uma troca. O cliente me deu confiança de ficar comigo, e eu tenho que fornecer alguma coisa muito maior de volta. Então, a discussão, acho que ela tende a ter um olhar para as duas coisas, mas a retenção ali do cliente é onde a gente gasta mais energia. Legal. E o Thiago vai emendar nisso, mas eu queria, inclusive, colocar uma pitadinha aí, porque a gente fala muito sobre CAC, né? Qual que é o CAC do cliente, sempre é uma questão. Mas tem custo também. O Thiago estava falando sobre o custo de manter esse cliente, de dar um mimo, de retroalimentar. Isso também é um desafio quando você vai olhar para como é que você pesa isso dentro do negócio. Eu acho que é a mesma dor, tá? Então, eu acho que em nível de engenharia de time, aquisição e retenção, eles conversam muito, mas realmente são momentos diferentes na jornada. Eu acho que quando a gente deixa de olhar a primeira compra, você não cresce, né? Quando você deixa de olhar o recompra, você não tem a última linha saudável. Então, é uma combinação muito poderosa ali para se equilibrar. O CAC... Então, acho que depende muito de cada negócio, de como ele metrifica isso, né? Se você usar a forma mais simplória, vamos dizer o seguinte, você pega ali o trabalho de mídia, o investimento que você faz, dilui ali ele em relação à aquisição dos novos clientes, né? Eu acho que muito do custo de manter o cliente na base você tem, mas ele tende a ser muito menor do que a aquisição do primeiro cliente, né? Senão, realmente a equação ali da rentabilidade ela fica muito difícil. E geralmente são custos, apesar de no final ser sempre dinheiro, mas são custos ou incentivos diferentes. O trabalho de relacionamento, acho que como o meu xará disse aqui, é muito mais de você ali ser lembrado e se relacionar com ele, né, ao longo do tempo, através de uma experiência, através de um lembrete, mesmo por mídia, mesmo muitas vezes, mas é um tipo de comunicação diferente. Já a aquisição realmente é muito específica, né, é um trabalho de apresentação, educação, convencimento do fundo de funil. Mas o desafio é muito similar. Acho que é da aquisição e a retenção e como elas se conversam, né? Um ciclo. Legal. O nosso também, né? A gente acaba passando também por isso. Eu, como marketing, né? Eu quero muito cuidar dos que estão. Aí o pessoal do comercial fica, a gente precisa de novos. Eu falo, sim, a gente vai ter os novos também, mas a gente também precisa cuidar de quem está em casa, até porque, né, eles vão passando, né, e a gente vê muito isso, né, o hóspede que ele vem no Garden, ele repassa, né, então eu acho que isso é muito de como que a gente está dividindo isso, né, até com o departamento de vendas, de conseguir pegar esses clientes novos, porque hoje a gente tem uma concorrência muito grande, né? Todo mês a gente tem um hotel novo, com experiências novas, e que acaba atraindo e tirando também um pouquinho do nosso, né? É lógico que tem espaço para todo mundo, mas mesmo assim, né? Eu hoje tento cuidar muito bem dos que estão, porque tem um relacionamento afetivo, né, muito forte com o hotel, e trazer esse pessoal novo para conhecer e também, né, seguir aí. A gente faz um trabalho muito forte de CRM também, que não era feito, né, porque no mercado de luxo a gente sempre tem um pouquinho mais de cuidado com publicidade, né, com o tipo de propaganda, né, a gente tem que ser um pouquinho mais leve, mas a gente tem feito isso agora e tem funcionado, né, eu acho que as pessoas estão começando a conhecer mais, estão
conseguindo vir mais para a gente, né? Porque antes era muito mais no habitué, né? Vamos ficar no habitué, que já é seguro, que já está ali, mas a concorrência está gigante, não tem muito como não trabalhar todos os lados, né? Eu imagino. E o vídeo, de novo? Como o nosso, fantástico. não tem, mas... Eu queria, a gente tem mais uns minutinhos aqui para encerrando, mas eu queria, vocês três colocaram nas conversas que a gente teve sobre vou falar novos produtos, mas também ao mesmo tempo produtos que têm uma facilidade de consumo ou de ser incluído na rotina. E eu queria que vocês trouxessem isso também, porque eu acho que é uma estratégia que vale contar para todo mundo aqui, porque são três estratégias completamente diferentes, mas que todas passam por isso, e que foi muito interessante perceber essa similaridade. Justa, vocês têm gente, nas devidas proporções, claro, né? Porque vocês têm um espaço novo em São Paulo, que obviamente que não é um Nick Garden, mas que tem que também é uma relação que é uma porta de relação com o seu cliente. Sim, na verdade, a gente tem um lugar agora que chama Casa Dote. É um centro de adoção, é o primeiro centro de adoção que tem no Brasil, nesse formato, né, mais humanizado. Então, você consegue... Porque as proprietárias, elas são super da causa animal, inclusive somos bem pet-friendly. E aí, dentro do Garden, a gente tem um projeto que chama Encontrei um Amigo. São mais de 200 pets que estão para adoção, que a gente cuida, né? E aí, sempre foi um sonho ter esse centro de adoção aqui em São Paulo, porque é difícil para o pessoal ir para o Garden, né, para adotar. Então, a gente sempre quis, a gente se juntou com uma outra ONG, que é a Ampara, que é muito grande também. E aí a gente abriu aqui em São Paulo, agora no final do ano, chama Casa Adote. E embaixo tem um café. Então, a gente pensou assim, vamos trazer... Porque tem muita gente que quer ir para o Garden e não consegue ir, né? Vamos trazer esse Café Garden para São Paulo, e com toda a gastronomia do chefe Daniel Aquino, para todo mundo conhecer, né? Então, assim, a gente achava que talvez não fosse, né, o nome do Garden não estivesse forte, porque a gente tem o Unique São Paulo aqui, né, que também é da mesma família, de repente puxasse mais para o Unique, e foi uma grata surpresa. A gente está assim, lógico que também tem a causa animal, né, que puxa isso, mas está sendo incrível. Inclusive, convido todos, Harmonia 271 na Vila Madalena, para conhecer um pouquinho. É um jeito de você conhecer um produto Garden, porque é o que a gente tem no café da manhã lá, alguns pratos do almoço, e a gente conseguiu trazer para São Paulo. Acho que é um jeito também de aproximar, e as pessoas também ficarem com vontade de ir até o hotel, né? Porque lá tem os vídeos do hotel, tem o chefe algumas vezes por semana também que está lá, a proprietária Camila, então acho que é bem interessante de conhecer. Legal. Boa, eu acho que o meu caso, acho que diferente do meu xará aqui, eu preciso tirar completamente ou tentar tirar toda a fricção que eu tenho na jornada, né? Então, acho que eu já me vi dependente de café, sair no meia nossa, eu preciso de um café, entendeu? Eu preciso tomar um café, preciso tomar um chocolate, comer um chocolatinho agora depois do almoço, mas eu nunca vi gente fazer isso com ômega 3. Nossa, peraí, eu preciso sair correndo, eu preciso comprar um ômega 3, uma dose de... É mais difícil mesmo, né? Então, muito do meu trabalho, cara, conectando com a tua pergunta, é tirar a fricção, e muitas vezes a fricção está no consumo, né? Você deixar isso muito conveniente para eles, seja ali num porta-cápsula, seja ali numa dose menor, num sachêzinho para fazer ali a mistura, são alternativas para a gente tentar diminuir essa fricção dele de algo que não está necessariamente num desejo genuíno, está numa vontade de viver mais, né? Mas não é um negócio que está realmente ali todo dia, né? Um apaixonado por um apaixonado, né? E detalhe, é todo dia, né? O Porchat fala uma coisa assim, pô, a academia é foda, cara. Por quê? Porque é todo dia, entendeu? É todo dia você tem que fazer isso. E é verdade, né? Então, no meu caso, talvez seja diferente da Unique também, que se a gente pudesse, a gente iria todo dia, entendeu? A gente tem muito essa intenção de acertar o formato de conveniência, né? A gente fala muito de ciência, comunicação, né? Como a gente developa isso e trabalha com a conveniência, que é o último C dessa siglazinha. Então, para a gente é algo realmente fundamental, conseguir colocar o produto certo, no momento certo, no formato certo.
E eu acho que tem um lance também de desmistificar o lance de parecer remédio, né? Exato, exato. Tanto assim, a nossa embalagem, no começo foi um puro trabalho de P&D para tentar tirar aquele branco do frasco. Entendeu? Que o branco do frasco é remédio. Entendeu? Minha esposa hoje está grávida, cara, ela vai pagar lá. Tem 2 suplementos que nós não temos hoje no portfólio que ela consome, cara, é remédio. Assim, batata, remédio, entendeu? E como que a gente consegue se distanciar isso? O brinco é geralmente, puta, onde você guarda teu suplemento, eu vejo mais ou menos como você se relaciona com ele. Se você colocar ele junto ali com a caixa de remédio, puta, cara, você consome por um motivo. Agora, se você consome ali perto das frutas, parece detalhe, perto das frutas ali no momento, pô, é um cara que realmente está buscando mais essa saudabilidade, né? Como prevenção, não como remediação. Legal. E vamos conectar, porque eu acho que eu posso estar no hotel, posso estar conectado com seus clientes. O Café Garden, hein? Café Garden. Citaram o Banco Inter aqui antes, né? O café do Inter, café nosso. Então, são conexões que a gente faz, acho que é importante. Eu acho que a gente tem esse estímulo, né? Eu quero café. A gente não quer que o cliente deixe de ter esse ritual. Mas o convite é beba café de qualidade. Café, eu reforço, é uma fruta. Não sei se todos aqui sabem disso. Então, você coloca açúcar na laranja, eu fiz essa brincadeira, né? Você coloca açúcar na manga, por que você coloca no café? Então, a gente precisa contar o que vocês estão bebendo. Então, depois que eu contei isso para vocês, mantenha ele no seu ritual. Mantenha ele no seu ritual de pós-almoço, do amanhecer no domingo, você fazer o seu café em grão. Vou fazer uma corrida, vou tomar o Drip Coffee, que é um sachê individual. Estava no aeroporto agora, vim de Belo Horizonte para cá. Eu não bebi o café do aeroporto, eu bebi o Drip Coffee. Tirei lá, pedi uma água quente na cara de pau mesmo, fiz lá no copinho. Então, o meu ritual, eu saí de casa às 5h30 da manhã, fiz o meu Drip Coffee. A Cá tem outros rituais, o Juninho tem outros rituais. Então, assim, o convite é mantenha os rituais, mas com café de qualidade. É isso que a gente tenta contar. Café especial, naturalmente, ele tem 50% menos de cafeína. Então, quem tem taquicardia, quem tem muita crise de ansiedade, isso é uma coisa que a gente conta e tenta contar muito nas mídias. Porque tem muita gente que para de tomar café por causa desses 2 elementos. Então, como que a Coffee Mais, ou o café especial no geral, pode ser útil para isso, né? Tem tanta coisa para falar que eu ficaria aqui a tarde toda, mas isso é o desafio do marketing. Então, a gente sempre priorizou muito conteúdo. A gente chegou a bater 26 textos por mês na Coffee Mais. A gente tem uma carga de SEO, né, muito pesada. Eu continuo fazendo, eu produzo pelo menos 6 textos por mês. Ou eu atualizo um texto ou produzo um novo, porque eu faço produção de novos textos. Tento fazer muita conexão com marcas, porque no final, eu quero contar que eu sou café especial, sou uma matéria-prima legal e eu posso estar no seu ritual. Acho que é esse o ponto. Porque, de fato, o cara amanhece e fala assim, nossa, eu quero tomar um cafezinho. Isso acontece, mas a gente quer que tome o nosso, né? Acho que é isso. Muito bom. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com vocês 3, para cada vez mais entendendo como mundos diferentes acabam convergindo num lugar só. Mas eu preciso... da vez para outra, as pessoas precisam almoçar agora. Dá um gatilho aquele negócio ali. Tá ali, ó. Piscando. Então eu queria aproveitar e entregar essa lembrança aqui, que é um agradecimento pela participação de vocês, por vocês virem dividir um pouco da história de vocês com a gente. Então, muito obrigado. Uma salva de palmas para eles, pessoal. Obrigada, gente.